Iniciamos agora o módulo 3: Conectividade, Infraestrutura e Recursos Educacionais Digitais. Então, nós estamos na semana 6 e 7, que tem duração de 8 horas no total. Vamos tratar agora sobre o desafio que é a conectividade escolar. Bom, a gente está falando sobre a BNCC Computação, sobre a cultura digital, pensamento computacional, cidadania digital. E isso tudo parece que é muito teórico, então temos legislações, temos políticas públicas que tratam sobre o tema. Agora vamos pensar um pouco e focar um pouco sobre os dados, pesquisas que revelam um pouco da realidade escolar, não só da nossa comunidade, como dados que temos, por exemplo, da pesquisa TIC Educação, que é um tipo de pesquisa que é realizado todos os anos no Brasil inteiro e traz dados bem importantes sobre como funcionam as escolas públicas e privadas no Brasil, no sentido da conectividade, no sentido das tecnologias utilizadas, na escola, como se tem laboratórios de informática, se tem internet disponibilizada para os alunos, para os professores, se tem computadores. Então, o desafio da conectividade escolar no Brasil, ele vai ser multifacetado, abrangendo não apenas a disponibilidade de acesso à internet e dispositivos, mas também a qualidade da conexão, a formação de profissionais e a promoção de uma cidadania digital crítica. Então, sobre o status da conectividade nas escolas. Então, essa pesquisa TIC Educação 2023, eu vou colocar o PDF da pesquisa no Moodle e dentro do site da TIC Educação, vocês encontram ali metadados, vocês podem procurar, tem muitos dados interessantes que a gente pode pesquisar por ali. Tem de 2021, 2020, 22, 23, 24. Então, esse de 2023, ele revelou avanços significativos no acesso à internet nas escolas de ensino fundamental e ensino médio. Então, um aumento de 82% em 2020 para 92% em 2023. No entanto, persistem desigualdades importantes, e a gente vai observar isso. Por exemplo, aqui a gente tem por região, qualidade de conexão, acesso para os alunos, disponibilidade dos dispositivos, alguns destaques aqui para a gente observar. Ali em cima, nas áreas e porte, instituições em áreas rurais, escolas municipais de menor porte enfrentam maiores desafios na disseminação da conectividade. Então, nas rurais, teve um aumento de 52% para 81% de escolas conectadas em 2023. Quando a gente olha esses números, a gente realmente percebe que nas escolas rurais, apesar de haver um avanço de conectividade, de ter chegado até essas escolas internet a cabo, Wi-Fi, ainda assim é necessário ampliar. Nas regiões norte, há ainda baixa conectividade, a qualidade de conexão, a maioria das escolas conectadas não atinge uma velocidade mínima recomendada, né, pelo ENEC, que é acima de 51 Mbps. Então, apenas 30% das escolas consegue ter esse número mínimo recomendado de conexão. Tá? E agora, a baixa velocidade e o sinal fraco ainda são desafios frequentes, especialmente em escolas públicas. Então, esses dados nos revelam que ainda nós temos muitos problemas nas escolas públicas de conectividade e o acesso para alunos. Então, apesar de muitas escolas terem já a conectividade, chegou para essas escolas, elas não oferecem a disponibilidade da internet, do acesso para os alunos. Então, a rede de sala de aula, 83% das escolas conectadas, apenas 65% das escolas públicas, elas oferecem o acesso para os alunos.
Disponibilidade dos dispositivos. A posse de computadores pela escola não se traduz em disponibilidade para os alunos do acesso aos dispositivos. Então, a posse dos computadores nas escolas. O que que os dados nos trazem? Que 90% dessas escolas, apenas 62% das escolas disponibilizam para os alunos e menor ainda nas áreas rurais. Hã, quanto aos impactos e desafios do uso de telas e tecnologias, há uma ausência de conectividade significativa e de dispositivos digitais adequados, dificulta a realização de atividades educacionais e pode aprofundar a desigualdade. Então, nós temos hoje várias políticas públicas que fomentam, que implantam e buscam implementar nos municípios mais conectividade, entregar mais dispositivos, formar mais professores, mas ainda assim nós temos muitas dificuldades, no campo da escola pública, né, com que ainda dificulta a realização dessas atividades pelos alunos e aprofunda desigualdades. Prejuízo do uso excessivo. Agora tratamos do uso excessivo. Educadores e adolescentes reconhecem que o uso excessivo de telas pode gerar sono, cansaço, dificuldade de interação e desejo por conteúdos mais rápidos e dinâmicos, prejudicando o aprendizado. Então sabemos disso também. Se nas escolas a conectividade é ruim, em casa ou no seu próprio celular, o aluno tem uma interação muito mais rápida. Tratamos agora da restrição de celulares. Então, a Lei 15.100 de 2025, lançada este ano, 2025, ela restringe o uso de celulares pessoais, de dispositivos digitais nas escolas. Então, especialistas alertam que a proibição não terá efeitos positivos efetivos se não for associada a iniciativas de educação digital e desenvolvimento de habilidades críticas. Então, a restrição, ela pode limitar o acesso de estudantes que não possuem outros recursos para conteúdos digitais. Então, nós temos aqui uma tensão das leis, tá? Que é a lei que restringe e temos o Plano Nacional de Educação Digital que fomenta, ele fomenta o uso das tecnologias, mas é necessário que as escolas possuam dispositivos digitais, possuam computadores, possuam laboratórios, possuam conectividade, professores bem formados, para que eles possam trabalhar com as tecnologias digitais. Então, sobre a privacidade de dados e dados. Escolas produzem e armazenam grande volume de dados e de alunos e educadores. Então, também há essa preocupação crescente com a privacidade, proteção desses dados, especialmente diante da datificação de educação, da educação, onde comportamentos são transformados em dados para monitoramento e previsão, que pode aumentar desigualdade. Então, na pesquisa TIC Educação, ela deixa claro que gestores de 29% das escolas em 2023, eles afirmaram ter deixado de adotar um recurso digital por receio de privacidade e proteção de dados. Então, há uma simetria entre as escolas e empresas de tecnologia que têm acesso a vastos dados que não são disponibilizados à comunidade educacional. Então, nós tratamos aqui de privacidades e de quantidade de dados. As escolas privadas, elas geralmente têm parcerias com empresas, outras empresas privadas que tratam desses dados. Já escolas públicas, cada município trabalha de uma maneira com esses dados. Então, o Brasil ele tem buscado enfrentar esses desafios através de diversas políticas e estratégias, né, como a Estratégia Brasileira de Educação Midiática, que ela é chamada de EBEM, Estratégia Brasileira de Educação Midiática, e ela foi produzida pela SECOM, Secretaria de Comunicação. Essa estratégia, ela tem
ela traz políticas e iniciativas para superar os desafios. Aí é uma estratégia que ela junta vários ministérios de educação, o Ministério da Comunicação, o Ministério da Assistência Social, então vários setores para que eles montem, construíssem essa estratégia para que a educação midiática chegue de fato até as crianças e estudantes. Então, ela visa promover a educação para as mídias da população brasileira e ela foca na promoção de um ambiente digital que seja saudável, plural, diverso, com informações confiáveis. Então, um dos eixos de atuação é a educação midiática na educação básica, com o Ministério da Educação como principal parceiro. Então, nós vamos ouvir falar bastante ainda dessa estratégia dentro da educação. Um curso bem legal que eu tenho aqui como sugestão para quem tiver interesse, eu acho que ele vai abrir, ou já está aberto já para fazer a inscrição, é lá no Avamec. A EBIN e outros documentos ressaltam a necessidade urgente de formação e qualificação continuada de profissionais da educação e multiplicadores para o pensamento crítico e reflexivo diante das mídias. Então, esse curso, Segurança e Cidadania Digital em Sala de Aula, ele é um exemplo de iniciativa para capacitar professores e professoras, aumentando sua confiança em lidar com riscos online e apoiar os estudantes em situações sensíveis. Temos ali dentro da pesquisa TIC Educação mais um dado assim, bem relevante que trata sobre 2023, quando algumas escolas de ensino público e privado foram selecionadas para responder algumas perguntas, como, por exemplo, você confia no seu professor para conversar sobre situações sensíveis que surgiram com você pelo uso das redes sociais? Então, a maioria dos alunos de escolas públicas não sentem segurança em conversar com seus professores, acham que eles não entendem do assunto, e os alunos de escola privada, eles buscam mais os professores. Talvez por conta da formação, talvez por conta da melhor conectividade dos professores. Então, mas esse estudo traz isso também. Então, quais os desafios da conectividade e do uso de tecnologias digitais? Nós veremos isso no próximo vídeo.